O que é um desajuste sexual? Ele é um desvio de comportamento na área sexual, ou seja, é um transtorno causado por traumas sexuais que veio através dos abusos. Então, isso são desajustes sexuais. Você vai entender o porquê que muitas coisas você tinha um desejo ou tem um desejo. Porque são desajustes de comportamento sexual provocado de um trauma através do abuso sexual. Primeira coisa, como eu falei, é a perversão sexual. Lembra? Pombagira. A pombagira faz a perversão sexual. Então, esse desajuste sexual, ele provoca uma perversão sexual. Já falei, vou falar de novo. Sodomismo, que é o sexo anal. Você tem a fantasia sexual, pornografia, pedofilia, que gosta de criança, que gosta de estar molestando crianças. E eu tenho muito mais coisas. Tem pessoas que fazem sexo com animais, que é chamado de bestialidade. Então tudo isso também é uma perversão sexual provocada pela pombagira, provocada pelo abuso sexual. Então, perversão sexual, se você tem uma dessas aqui, uma das causas pode ser o abuso sexual. Se você não sofreu abuso sexual, pode ser uma outra causa. Mas se você teve abuso sexual e está vivendo isso aqui, pode ser isso aqui, entendeu? Pastor, eu fiz esse trabalho, fiz essa quebra de maldição, fiz essa limpeza na minha vida, mas continuou. Então tem uma outra porta que provocou as mesmas características. Então continua, é isso que eu estou trabalhando. Se for essa, já não existe mais, porque você já fechou essa porta, entendeu? É esse o entendimento. Outra coisa, uma pessoa que é abusada sexualmente, tanto ela pode ser um abusador como um abusado. Então vamos lá. Se você sofreu abuso quando era criança, não significa que você vai ser sempre abusado. Você pode se tornar um abusador. Você pode se tornar uma abusadora. Por exemplo, você foi abusado por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu irmão. Você cresceu, você casou, você teve filhos. Aí agora você vai ser abusador de seus filhos. Se você fez alguma coisa com seu filho, agora você está sendo abusador e seu filho é abusado. Deu para entender? Então você pode ser abusado e abusador. Pode ser só abusado e só abusador. Então você tem que analisar a sua história. Outra consequência dos desajustes sexuais. Ele é bissexual. Ele tem o mesmo desejo de estar com homem e tem o mesmo desejo de estar com mulher. Ele consegue ter um relacionamento com mulher, como também consegue ter um relacionamento com homem. Então ele é o quê? Um bissexual. É um desajuste sexual provocado pela pombagira. Ele é outra característica. Ele ou ela é uma tarada ou um tarado sexual. Essa pessoa não consegue se realizar sexualmente. Se tiver de manhã 3 vezes, de tarde 3 vezes, de noite 3 vezes, se você vê que é fora do normal, todos os dias assim, isso é uma influência da pombagira. Porque é normal você ter um desejo para o seu parceiro, mas você manter aquela constância de 4, 5, 6 vezes no dia, todos os dias, isso está tendo uma influência da pombagira, porque isso não é normal. Então essa influência da pombagira que vê, então pode ser também do abuso sexual. Falei também da frigidez, já expliquei sobre a frigidez. Frigidez também é consequência da pombagira. E tem algo que interessante agora. Por exemplo, o homossexual, ele é um dos ajustes sexuais que ele é um homossexual. Tanto também como homossexual como uma lésbica. Pode ser um passivo ou um ativo. O que é isso? Um passivo, o homossexual, ele pode ser a mulher no relacionamento, e um ativo, ele pode ser o homem no relacionamento. Então, ele também pode ser uma pessoa assumida ou uma pessoa enrustida. Mas tudo isso é uma disfunção sexual. Toda pessoa, irmãos, então toda pessoa abusada sexualmente, entende isso. Já estou terminando nossa aula, nosso estudo. Toda pessoa abusada sexualmente, ela é possuída por demônios da mesma natureza daqueles que te abusaram. Preste atenção. Os demônios que foram abusados daquela pessoa e aquela pessoa te abusar são os mesmos demônios que foram abusados. Então, como você vai entender isso? Pastor, como é que é isso? Eu não entendi direito. Vamos lá. O abusador que te abusou na sua vida,
são os mesmos demônios que estão tendo influência na sua vida hoje. Então, preste atenção, há características semelhantes do abusador e do abusado, em algumas áreas. Pode prestar atenção, a forma de agir, às vezes saúde, às vezes comportamento, às vezes reações, às vezes as influências. Então, por quê? Porque o mesmo demônios que foram influenciados aquele abusador, e aquele abusador te abusou, os mesmos demônios que estavam naquela pessoa passou para você. Então, muitas vezes, aquela pessoa pode estar sofrendo por uma causa que é a mesma sua. Por quê? São os mesmos demônios. Elas vão possuindo as pessoas, que se chama hereditariedade. Então, esses demônios, eles entram através da brecha, da porta, do abuso. E o que é que acontece? Elas assumem o controle na vida sexual daquela pessoa. Assumem. E aí, o que é que faz? Ela começa a passar a ser manipulada ou manipulado por esses demônios e vai te trazendo até a forma de que está certo. Quem está errado é o outro. É o demônio que faz isso. Se as pessoas não forem libertas dessas maldições, dessas influências, os demônios vão te escravizar. Os demônios escravizam. Os demônios escravizam e vai migrar para os seus descendentes. Eles não param. Querendo você entender isso ou não, não aceitando ou não. Você pode observar a sua história. Pode observar a história de seus pais, observar a história de seus avós, pode observar a história dos seus filhos. Você que está me ouvindo aí que já é mais velho, você pode observar a história dos seus filhos, você pode observar a história dos seus netos. Então, quando você vê essas pessoas que estão sendo influenciadas, elas levam o mesmo comportamento. Eles levam o mesmo comportamento. Por exemplo, se os seus pais, preste atenção, eles tiveram abusos sexuais entre os irmãos ou primos, seus pais, você teve. Se você não quebrou a maldição, você teve. Certeza. Depois que você teve e não quebrou a maldição, os seus filhos vão ter, ou já tiveram. Observe. Então são demônios que ele transfere por hereditariedade. Por isso que eu disse maldição em família. Lembra o tema? Maldição em família através do abuso sexual. Pastor, entendi tudo. E agora? O que é que a gente faz? Vamos lá. Através do seu mapeamento que você fez, o que você identificou, você vai pedir perdão a Deus por todas as transgressões que você cometeu e foi cometido com você. Você vai pedir perdão pelos seus atos e pelos atos das pessoas que te abusaram. Depois você pedir perdão a Deus e agradecer a Deus pelo perdão dos seus pecados e os pecados dos seus abusadores. Você vai quebrar esta maldição. Você vai quebrar a maldição no nome de Jesus. Lembre-se, no nome de Jesus. Você quebra essa maldição no nome de Jesus. E expulsa os demônios, todos os demônios. O Exu Caveira, o Pombagira, a Tranca-Rua e todos os demônios que vieram com eles. Você vai expulsar e desligar do mundo espiritual toda a influência que eles tiveram e que eles estão tendo agora. E que seja desligado no mundo espiritual. E que a partir de agora, a sua vida, a sua história, a vida dos seus filhos venha estar ligado ao poder do Espírito Santo. Isso é a solução para a sua vida. Que Jesus te abençoe. Amém.